eu sou paranaense de nascimento, fiz a minha preparação para a magistratura aqui em Curitiba, então é por isso que eu volto com bastante satisfação para a Faculdade Pan-Americana, para compartilhar com vocês o resultado da minha pesquisa de mestrado. E quero contar como é que foi, por que surgiu essa ideia. Eu cresci em um município do Mato Grosso do Sul com bastante população indígena. E embora eu tenha feito ali todo o meu ensino, toda a minha carreira escolar, que é o ensino médio, eu nunca ouvi falar desse assunto durante a minha vida escolar. Depois eu fui fazer faculdade num outro município que tinha uma grande aldeia urbana. Eu passei 5 anos, fiz a faculdade e nunca ouvi falar do direito indígena. Até que então eu me torno juíza e vou judicar no estado que atualmente tem a 3ª maior população de indígenas do Brasil, 1/3 deles crianças, né, sob a nossa jurisdição, e eu era uma ignorante a respeito do tema. Apesar da nossa Constituição, apesar dos tratados internacionais que o Brasil assinou. Então, eu decidi conhecer a história da principal etnia que nós temos lá, que não é diferente de uma etnia que nós temos aqui também no Paraná. E quem encontrou... por favor, vamos transmitir. Quando a gente fala de povos indígenas, de povos originários, nós estamos falando de uma diversidade cultural. O Brasil ele tem uma população indígena autodeclarada de 0,83% do total de habitantes do país. Relativamente pouco, né, perto do tanto de pessoas indígenas que estavam aqui quando chegaram os colonizadores. A maioria dessa população vive fora das terras indígenas. Nós temos hoje 573 terras indígenas reconhecidas oficialmente pela FUNAI, e esses que residem fora provavelmente estão numa situação de vulnerabilidade, porque foram praticamente expulsos das suas terras, a grande maioria, por conta do espaço, que já não permitia, né, a vivência deles conforme o modo tradicional. Contamos também com 114 povos isolados, especialmente na Amazônia Legal. São aqueles que a FUNAI acompanha sem ainda manter nenhum contato. E 274 línguas indígenas são faladas no Brasil para 305 etnias. Então, cada uma dessas etnias é um povo diferente. E nós precisamos, então, reconhecer essa diversidade na hora de lidar com o direito desses povos. É interessante que nós estamos acostumados, entre nós, a percebermos nuances aqui no Brasil, por exemplo, de um estado para outro, do modo de falar de um estado para o outro, né? E, às vezes, em relação à população indígena, a gente tem essa dificuldade. Eu trouxe aqui um recorte da situação do Paraná para vocês, sobre população indígena. A população é de 0,27%, um pouco menos, bom, bem menos, né? Um quarto daquilo que teria no Brasil proporcionalmente. A maioria da população também vive fora das 23 terras oficialmente demarcadas pela FUNAI, que aparecem aí no mapa. Podem ver quase toda a extensão do estado, né, tem terras indígenas. E nós temos população indígena em 345 municípios do Paraná e também 30% dessa população é de crianças. E as etnias que nós temos aqui no Paraná. Nós temos dos Guarani, 2 etnias, no total são 3, mas aqui no Paraná vivem os Nhandeva e os Miriá. Temos os Caingangue e uma outra, Xetá, que é ali da região da Serra dos Dourados, em Moarama, hoje reduzida a 44 pessoas. Os demais foram eliminados, foram vítimas de um genocídio praticado na geração dos meus pais, digamos assim. Então é algo muito recente o genocídio dos Xetá. Vamos seguindo.
eu preciso explicar para vocês como é que nós classificamos a população indígena. Por exemplo, os brasileiros a gente pode classificar por regiões geográficas, né? Nós sabemos norte, sul, ou melhor, sul, norte, nordeste, centro-oeste, assim por diante. E para a população indígena, os povos tradicionais, tem 3 métodos de classificação. O primeiro deles, podemos seguir, é por áreas culturais. Então, na década de 50, eles tentaram identificar semelhanças entre determinados grupos indígenas e o antropólogo Eduardo Galvão lançou esse conceito e acabamos, então, agrupando os indígenas do Brasil em 11 áreas culturais. Essas áreas culturais, então, reuniriam povos tradicionais com semelhanças entre si, especialmente no que diz respeito à língua e à cultura. O outro método de classificação, que eu particularmente gosto bastante, é pelo tronco do qual eles descendem. Então nós temos o tronco tupi, que é bem famoso para nós, né, brasileiros, e esse outro tronco, o macro-gê, que a gente ouve falar menos. Do tronco tupi, nós temos os Guarani e temos também os Caingangue, que são aqui do Paraná. Já esse grupo que foi extinto vem do tronco macro-gê. Então essa também é uma classificação válida. E eu vou apresentar para vocês agora uma classificação do Estatuto do Índio, que é uma classificação que nós não deveríamos usar mais, porque ela parte do princípio que os povos tradicionais são povos atrasados, que eles, conforme eles forem convivendo conosco, vão se desenvolver e até o ponto de eles serem como nós. Então, quando eles não se tornarem como nós, eles deixam de ser indígenas e vão ser felizes para sempre. Essa é a visão eurocêntrica da história, né? Como se tudo que o alvo da beleza, do bem-estar, da sabedoria, fosse aquilo que veio do velho mundo. Então, essa classificação, ela classificava os índios do seguinte modo, na época do Estatuto do Índio. Hoje a gente nem mais usa esse termo. Índios isolados, que ainda reconhecemos que tem 114 deles, não é pejorativo, chamado de povos tradicionais isolados. Depois, índios com contato intermitente. Temos ainda alguns grupos desses também na Amazônia Legal, que eventualmente têm algum contato com a comunidade envolvente, mas que preferem viver conforme os seus costumes. Não é também pejorativo falar isso. Mas quando a gente fala de índios em contato permanente, índios integrados, isso é um grande problema, é o politicamente incorreto, e aí é que a gente, com todo respeito ao Darcy Ribeiro, a gente não aceita essa classificação. Porque não há uma inferioridade desses povos tradicionais, para que nós os consideremos participantes da comunhão nacional somente quando eles abandonarem os costumes deles e se tornarem com os nossos costumes. Seguindo nas nossas reflexões, a primeira pergunta que nós podemos fazer é: quem é uma pessoa indígena? Como é que a gente identifica uma pessoa indígena? Se você, como eu, estudava na escola infantil e tinha que pintar uma criança indígena no dia 19 de abril, era um menininho que a gente pegava aquela cor terra, aquele tom terra, né? Colava peninhas para tampar as partes íntimas e punha um cocar na cabeça, né? Cabelo curtinho aqui com uma franja. Então, o nosso imaginário é de que o indígena ele tem um determinado padrão de vestimenta e um tipo físico que o identifica. De modo que quando ele estiver miscigenado com a gente e perder certas características, a gente deixa de reconhecê-lo como uma pessoa indígena. Então, a gente tem aqueles que são mais indígenas do que outros. Isso no nosso imaginário. Mas, segundo a Constituição Federal e a Convenção 69 da OIT, pessoa indígena é aquela que se autodeclara
pessoa indígena. Então, ela não precisa ter nenhum tipo físico sugestivo dessa etnia. Vou dizer um exemplo para vocês. Na cidade que eu moro, um cacique da etnia terena, ele adotou uma criança branca. E esse menino, então, cresceu filho de um cacique. E quando ele se tornou adulto, ele assumiu a liderança do grupo dele. E qual é a aparência desse moço? Terena, autodeclarado terena, e ele tem na certidão de nascimento dele o registro de que ele é da etnia terena. Ele é terena porque ele se autodeclara, ele se reconhece como um terena e a comunidade dele também o reconhece como um terena. Então, a gente poderia dizer, mas então que nós aqui, vamos chegar para o governo e vamos dizer, eu sou uma pessoa indígena, eu também quero reivindicar terras para mim, ou o que quer que seja. Não iria funcionar porque nós não seríamos validados e reconhecidos pela própria comunidade. Então, não é preciso, para ser reconhecido como uma pessoa indígena, ter aquele registro na FUNAI chamado UNANI, né? Que antigamente era muito comum que eles tivessem. Isso não é necessário. Não é necessário que nenhuma autoridade diga que eles são indígenas, porque se eles se autodeclararem assim, é assim que nós vamos tratá-los. Voltando, a gente perguntaria, eles são todos iguais? Os indígenas entre si? Eles são todos iguais? Não. Nós vemos que são 305 etnias com comportamentos muito diferentes e há povos indígenas que são rivais entre si. E eu posso exemplificar que ainda nesse mês nós temos uma cidade pertinho de Bonito, quem já foi mergulhar por lá deve conhecer Jardim. E Jardim tem uma instituição de acolhimento onde havia várias crianças dessa etnia Guarani Kaiowá, que eu trago para vocês no meu livro. E eles recepcionaram também uma criança que veio de uma outra região do estado, de uma etnia chamada Caduel. São aqueles guaicurus da Guerra do Paraguai. Só que os guaranis e os Caduels são rivais, inimigos entre si. E as crianças Guarani Kaiowás expulsaram a pequena Caduel da instituição de acolhimento. E nós então tivemos que levá-la para um outro local para que ela ficasse em segurança, porque é ancestral a rivalidade entre esses dois grupos. E eu vou contar por quê. Os Caduel têm o hábito de raptar crianças das outras etnias nas disputas territoriais deles. Então, por conta desse fato, que gerou uma inimizade há sei lá quantas centenas de anos, até hoje eles são inimigos. Então, por exemplo, quando alguém me diz, uma criança indígena deve ser adotada por outra pessoa indígena. Não é por qualquer outra pessoa indígena. Tem que ser alguém da mesma etnia, porque eles são diversos. Uma criança Caduel seria maltratada numa comunidade Guarani Kaiowá. E quando é que alguém deixa de ser indígena? Quando ele vem morar na cidade, tem um celular, anda com as nossas roupas, faz faculdade, consegue um emprego registrado ali, CLT, seriam essas as características daquele indígena que deixou de ser indígena? Não. Enquanto ele se reconhecer uma pessoa indígena, ele vai continuar sendo indígena. Ele pode comer sushi, né? Ele pode gostar de roupa americana, qualquer costume que ele tiver de outros povos, é como nós mesmos somos, não é verdade? Todos nós aqui descendemos de algum tipo de povo, a gente mantém algumas tradições da nossa família, especialmente nas épocas comemorativas, mas a gente gosta de uma culinária de um outro país, a gente se veste com, às vezes, roupas de outro lugar, tem costumes de saúde de outras culturas, a gente muda de religião e tudo isso não nos descaracteriza a respeito da nossa identidade. Então, enquanto a pessoa indígena se autodeclarar indígena, ela pode ter um doutorado, como nós temos hoje, que são indígenas que têm pós-doc, né, estão no governo federal, eu sei que eu os conheço, são lá da minha terra, e eles continuam sendo indígenas. Até faço aqui um recorte, quem já visitou o Uruguai, visita lá um belo museu indígena que conta a história dos indígenas do Uruguai. E você pergunta para eles,
Qual a população indígena de vocês? Nenhum. Como é que aconteceu isso? Quando foi proclamada a independência, o governante da época chamou toda a população indígena para uma grande conferência, onde eles iam fazer os convidados a respeito de como seria a vida dos indígenas depois da independência. E eles reuniram essas pessoas e mataram todas. Exterminaram a população indígena. Né? Mas hoje, tem umas poucas pessoas que escaparam daquele genocídio, que estão reivindicando, por meio de exames de DNA, que sejam reconhecidos como pessoas indígenas. Não vão receber terras, não vão receber nenhum favor do governo, não tem nenhuma lei que diga isso, mas eles querem que a ancestralidade indígena deles seja reconhecida. Então, são pessoas com um biotipo como o nosso, né? Lá tem uma influência grande também da Europa, mas que estão dizendo, eu também sou uma pessoa indígena. A gente não tem nenhuma dificuldade de lidar com a dupla cidadania, né? Do brasileiro que consegue a cidadania italiana, do brasileiro que consegue a cidadania portuguesa, mas quando a gente vê um indígena falando português, talvez sem falar a língua da etnia dele, usando um celular, a gente já acha que ele é menos índio, né? Menos, isso não é verdade. Então, tem três princípios que regem essa questão indígena no Brasil. E eles vêm da Constituição e da Convenção 69 da OIT. O primeiro princípio é esse que eu disse, do autorreconhecimento. O segundo é o da autodeterminação desse povo. Significa que eles são livres para decidirem o quanto eles querem manter da cultura ancestral deles e o quanto eles querem aderir da nossa cultura ou de qualquer outra. Vou dar um exemplo prático também, uma reflexão desse ano. Uma aldeia urbana no Mato Grosso do Sul, uma aldeia rural no Mato Grosso do Sul, pediu para a Secretaria de Educação local que providenciasse creche para suas crianças. Os antropólogos deram um ponto dessa altura, eles disseram para aquelas mães, vocês não podem. Na tradição indígena, as crianças são criadas muito próximas da mãe e da avó, até os 7 anos de idade, é com a mãe e com a avó que elas recebem toda a história da sua família, aprendem os costumes, aprendem a língua. E vocês vão colocá-las agora na escola para perder tudo isso? E vocês nem trabalham fora? E elas disseram, não, nós queremos. As mulheres brancas têm, elas valorizam isso, nós queremos também. Então, contra a vontade, contra a orientação de antropólogos, essa comunidade determinou que ela quer ter acesso ao ensino infantil para os seus filhos. Isso é a capacidade deles de autodeterminação. Então, o que eles vão cultivar na terra deles, se eles querem trabalhar na agricultura familiar ou se eles preferem se tornar funcionários da construção civil, isso é problema deles. Eles têm a capacidade de se autodeterminar e de abandonar o costume que eles quiserem. Assim como nós também podemos modificar os costumes que nós recebemos da nossa família. E, por fim, eles têm a gente tem um outro princípio da consulta prévia, que sempre que nós formos praticar algum ato administrativo ou implantar alguma política pública que interfira na vida de um grupo de pessoas indígenas, elas precisam ser previamente consultadas sobre aquele empreendimento. Isso, por exemplo, não foi feito quando as 7 quedas em Moarama foram inundadas. Né? Vocês não lembram, eu me lembro. Né? Então, naquela época, havia algumas famílias que moravam ali, que eram indígenas, cujas opiniões não foram consideradas. E eles se espalharam para outras localidades. Né? O mesmo ocorre com passar estrada no meio de aldeias, construir uma usina e uma série de outras atividades. Então, eles precisam ser previamente consultados e eles é que devem dizer o modo de consulta. E essa é uma grande dificuldade para nós, um excelente tema para TCC, porque alguns povos já criaram
esse protocolo de consulta. E aqueles que ainda não criaram? Como é que nós vamos validamente obter o consentimento, a opinião deles a respeito, né? Então, são os desafios que a gente ainda tem hoje com a nossa convivência política, né, com a população indígena. Seguindo, eu trago para vocês que esse preconceito que nós geralmente temos em relação aos povos indígenas é fruto da nossa educação que nos levou a invisibilizar esse povo com suas características. Porque conforme eles vão ficando invisíveis, é como se eles deixassem de existir. Quando nós estudamos a história do Brasil, vocês podem ver que nós temos grandes personalidades negras que na história isso não aparece, né? Não é dito que ela era negra, disse no máximo que era parda. Isso é o quê? É uma maneira de você invisibilizar o povo, né? Descaracterizar. É uma prova do nosso preconceito. E o mesmo ocorre com a população indígena, né? Nós temos esse costume de diluir as características deles como se eles fossem um único povo, e assim a gente deixa de respeitar essa singularidade dos povos indígenas. Seguindo, eu trago aqui para vocês, tem dorameiros aqui, ou dorameiras? Então, eu nunca assisti de medo. É isso, porque minha irmã é uma pessoa escravizada pelos doramas e ela já fez consulta de quanto custa uma viagem para a Coreia e ela comprou um guarda-chuva amarelo. Eu acho isso muito perigoso. E olha só, as dorameiras de plantão sabem distinguir um coreano de um japonês, de um chinês e de um tailandês. E nós aqui, que não somos dorameiros, a gente diria, mas todo mundo tem o olhinho puxado, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Que aí os dorameiros sabem, né, das características, cada um desses povos tem um grau de romantismo diferente, não é verdade? Questões assim. E aí vem a importância da diversidade, que muitos povos já conseguiram conquistar esse reconhecimento, como os asiáticos queridos dos doramas, e os árabes também. Quem é que nunca ouviu nós não é turco, é libanês? Não é? Porque a gente pensa sempre que, em se tratando de árabe, é todo mundo turco. E também não é assim. Então, existem diferenças de pessoas que moram muito próximas umas das outras, e a gente aprendeu a respeitar os asiáticos, dos árabes, e agora nós vamos aprender a respeitar também essa diferença dos povos indígenas. Seguindo, eu quero falar para vocês rapidamente sobre as etapas de vida indígena, as etapas do ciclo da vida. Tem uma particularidade de não haver uma adolescência bem definida. É claro que conforme eles convivem mais com a nossa cultura, e especialmente pelo fato de terem passado a estudar, automaticamente eles passam a ter um desejo de passar mais tempo na escola, melhorar a sua formação. Mas, tradicionalmente, uma criança indígena, ela sai da infância para a idade adulta. Não existe esse conceito de adolescência. E depois da fase adulta, vem a fase da velhice e o auge da vida de uma pessoa indígena se tornar avô e avó. É quando, então, ele assume um papel de transmissor daquela riqueza, da sua cultura, da língua e tudo mais. Vejam só, as crianças indígenas, elas têm características diferenciadas das nossas, de acordo com a cultura deles. A primeira, que é muito interessante, é que o início da vida de um indígena pode não coincidir com a concepção ou com o nascimento, não é? Como nós entendemos. Alguns entendem que a vida só começa quando a mãe, após parir, aceita aquela criança. Outros entendem que só começa quando ela recebe um nome indígena, que é revelado ao pajé. Os Guarani Kaiowá, eles entendem, como eles acreditam na reencarnação das almas, então eles entendem que quando uma alma vem habitar um corpo, se ele não estiver satisfeito com aquele corpo, vai embora, foge,
e depois escolhe um corpo melhor. Então, as crianças até 7 anos de idade teriam essa alma, mas não podem levar um susto muito grande, não podem ser gravemente contrariadas, senão a alma assusta e vai embora. Então é possível, no entendimento da cultura deles, dizer que até os 7 anos eles ainda não têm direitos de uma pessoa, porque a alma não está ainda fixada no corpo. Não estou com isso aqui defendendo o infanticídio de crianças, mas queria que os senhores pensassem na lógica que existe por trás disso, né? E não é uma lógica tão diferente assim, né? Quem é aqui dentre nós que não leva os seus filhos ao batismo pequenininhos, não é? Porque até o penúltimo Papa, sem o batismo, iam para o limbo, não é? Então, uma criança passa a ser reconhecida na comunidade cristã pelo batismo e para os indígenas também, de acordo aí com os seus rituais. Então, a partir do nascimento, a criança tem contato intenso com a mãe e com a avó. Conforme vai ganhando independência, especialmente se for menino, passa a acompanhar as atividades dos meninos, que são preparatórias para as atividades da vida adulta. A caça, a pesca, a coleta de alimentos, e o cuidado do trabalho na roça. Então, isso é próprio da cultura deles, não é trabalho infantil. Eles não oprimem as crianças deles nessas tarefas, mas eles ensinam, né? A criança tem liberdade total no ambiente delas para ser criança, para conviver com a natureza. Ninguém pergunta para ela o que ela vai ser quando crescer, porque o destino dela já está traçado, é o destino de todos os demais. E ainda, desde os primeiros anos, então, ela tem funções, uma delas muito interessante, que é de levar recados. É de fazer o pombo correio nas aldeias, né? Muito interessante. E assim elas vão se inteirando das questões políticas. E outra, que politicamente os indígenas são muito articulados. Os que sobreviveram estão negociando com a gente desde a chegada, né, da primeira embarcação. Então eles são hábeis políticos, sabem muito bem usar as palavras, fazer trocas. Tem dentro dos Guarani o que a gente chama de um jeito bobo de ser. Eles dizem o que você quer ouvir e fazem o que eles querem, né? E também nós temos às vezes episódios de rivalidade entre grupos da mesma etnia por disputa política, e eles então sabem manipular o sistema de garantia de direitos a favor dos seus interesses, exatamente como nós fazemos. Eles denunciam o vizinho, chamam o conselho tutelar do filho do vizinho, e o filho do vizinho, coincidentemente, é o candidato a cacique do próximo ano, entendeu? Então, são politicamente muito hábeis. E as crianças, então, elas participam da vida da comunidade. O aprendizado delas não está restrito à escola, embora elas tenham direito à educação, mas estão aprendendo o tempo todo de uma maneira não institucionalizada. Seguindo. Então, eles têm uma posição importante na comunidade, auxiliam nas lutas e reivindicações dos adultos, têm liberdade total, e os pais, quando as crianças convivem naquele ambiente ali, protegido da reserva, daquela terra indígena, eles têm plena confiança de que também não vai acontecer nenhum mal, porque todos cuidam daquela criança, né? Infelizmente, hoje, a vida deles mudou, né? Eles estão apertados naquelas terras indígenas, tiveram que sair, e é claro, quando eles vêm conviver em outros espaços, os perigos chegaram também. Vamos seguir? Então, quais são os desafios do sistema de justiça no tratamento das pessoas indígenas? E aqui nós estamos falando a respeito de direito civil, dos contratos, nós estamos falando do direito penal, na aplicação de medidas socioeducativas para adolescentes e também no direito de família e direito da criança. Primeiro aspecto, o atendimento tem que ser intercultural. Nós não podemos impor para eles o nosso jeito de ser, o nosso blá blá blá, sem que eles tenham a oportunidade de ser compreendidos. Inclusive, eles têm de compreender, eles têm direito de serem atendidos na língua deles, né?
Então, pelo menos os atos jurídicos deveriam ter um intérprete indígena, porque de outra forma esse ato pode até ser anulado. O interrogatório sem um intérprete não deveria ter validade, né? Imagine qualquer um de nós que falamos corretamente um outro idioma, paramos aí num aeroporto desses na vida e vamos ser interrogados. Você quer ser interrogado em inglês ou na sua língua materna? Quando a gente fica nervoso, a gente consegue pensar no outro idioma ou a gente se expressa melhor em português, né? Então, o raciocínio é esse também. Um outro aspecto, aqui a gente fala de mediação de conflitos, é que nós precisamos estimular soluções dos conflitos pelas próprias lideranças. E aí vocês vão encontrar um artigo muito bom, é o caso Vai com W, que conta em Roraima de um júri que disse que não havia interesse no julgamento de uma pessoa indígena, porque na aldeia dela, ela já havia sido punida. Então, eles reconheceram o direito daquela aldeia, né, de aplicar o direito, e tivemos aí um relâmpago de jurisdição indígena entre nós. Ela já existe em outros países da América Latina, como o Equador e a Bolívia. No Brasil ela ainda é ensaiada, mas na solução de conflitos a gente deve trabalhar. E vocês vão ver no meu livro ali qual que é o caminho para encontrar essa autoridade dentro da comunidade para exercer essa forma mediada de conflitos. Também precisamos aceitar os grupos, os arranjos familiares das etnias, e eu digo porque, entre nós, os vínculos de parentesco se estabelecem pelo aspecto consanguíneo ou por adoção, né? Para eles, além do consanguíneo, eles também se tornam parentes por alianças e afinidade. Então, a partir de um certo tempo de convivência, se eu começar a chamar você de tio, é porque eu te reconheço como um tio. Para mim, você é um tio socioafetivo. Então, não adianta você fazer DNA para saber se aquela pessoa é da família extensa, né? Porque o entendimento deles é de que é. A participação de intérpretes e antropólogos é muito importante na defesa dos interesses deles. Precisamos compreender e respeitar os costumes tradicionais relativos a todos os direitos, né? Fundamentais, iniciação sexual, planejamento familiar, rituais de passagem e outros. Por exemplo, tem um ritual de passagem que a menina, quando tem a primeira menstruação, ela fica fechada no cercadinho, né? Isso, para nós, na nossa visão, é uma violação de direito humano. Na visão deles, não. Então, o nosso papel é respeitar. Tem aqueles meninos que, no ritual de passagem, eles colocam a mão num lugar cheio de formiga. Para a gente, isso é tortura. Para eles, não é um motivo de honra passar por aquilo. Se dois adolescentes, se a menina já menstruou e sabe manter aceso o fogão a lenha, né, que chamam de fogo doméstico, se ela mantém aceso o fogo doméstico, se o menino sabe plantar uma roça, eles podem se unir em casamento. Isso é um casamento infantil. Mas eles têm direito a isso, né? E vira e mexe, a gente recebe denúncias contra um rapazinho de 18 com a menina de 13, porque ele é um estuprador, e não é, ele é o marido dela dentro daquela comunidade, né? E tudo isso nós precisamos de um olhar antropológico conforme a etnia para poder aplicar o justo direito. Muito bem? Para vocês que querem escrever um TCC sobre esse tema, e olha, vou dar as dicas aqui: autorreconhecimento, autodeterminação, consulta prévia, diversidade cultural e pluralismo jurídico. Nós temos alguns instrumentos normativos para nos guiar. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que é um tratado internacional. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, muito interessante, vou dizer aqui um caso, vale outro TCC, uma pessoa indígena quis se candidatar a vereador, mas ele não falava a língua portuguesa, não escrevia, não era alfabetizado em português.
ele poderia ser vereador, se é requisito. A partir da interpretação da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, ele foi aceito como um candidato a vereador. Temos a Convenção 169 da OIT e também, no próximo, a nossa querida Constituição Federal, que no artigo 231 reconhece aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A grande dificuldade hoje no Brasil e a causa da vulnerabilidade dos povos indígenas é a questão territorial. Eu não quis entrar nesse tema no meu trabalho, até porque nesse tempo de polarização que a gente vive, está até difícil fazer um estudo honesto a respeito dessas coisas, né? Ainda mais no meu estado, né? No estado do agro, se você fala em conflito territorial indígena, as pessoas já vêm com as pedras ali. Mas, o ministro Gilmar Mendes agora mediou um conflito de fazendeiros contra índios que haviam ocupado uma terra que era titularizada por famílias brancas, mas que era ocupada tradicionalmente pela etnia deles, e o que foi combinado é que o governo federal vai indenizar o valor das terras e as benfeitorias para aqueles fazendeiros, né? E me parece que nós temos riqueza suficiente no Brasil para permitir que esse 0,83% da população, que é formado por povos indígenas, viva dignamente de acordo com os costumes deles. Quem teve o prazer de conhecer Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, vai ver que nesses países a diversidade e a cultura indígena do povo que eles conseguiram conservar é visto como um patrimônio, um tesouro nacional, né? E para nós eles são vistos como um problema. Mas eu acredito que a partir de falas como essa de hoje, vendo a atenção de vocês tão respeitosa, nós vamos refletindo sobre essas questões e vamos conseguir tratar os povos indígenas com a dignidade que eles merecem, assim como qualquer outro ser humano, né? E deixo então para vocês esse material escrito, que ele vai trazer um capítulo sobre a proteção dos povos indígenas nos 3 níveis, né, global, regional e nacional. Depois, alguns aspectos específicos da cultura desses povos Guarani e Kaiowá, que é muito semelhante com os Guarani aqui do Paraná. E, por fim, orientações práticas no trato de crianças indígenas que tiveram seus direitos violados. Esses princípios, eles também servem para o trato de pessoas adultas nessas condições, e eu imagino que ao longo da carreira, em algum momento, os senhores podem encontrar, né, questões ali de conflitos envolvendo pessoas indígenas, e tenho certeza de que vão estar bem aparelhados aí para enfrentar isso, né, de uma maneira respeitosa a esses povos. Então, eu agradeço muito a atenção e me coloco à disposição para perguntas. Voltando aí para mim. Como é grande o Brasil, né? Mas mais ainda, mostrar para os nossos alunos que eles estão tudo certo, né? Porque o direito abrange muita coisa, né? A questão de trabalhar culturas diferentes. Então, quem reclama lá no primeiro período, tem aulas de antropologia, filosofia, as disciplinas propedêuticas, é a realidade que nós precisamos para saber nem para quem. Quem já está mais fazendo a curva para o final, ali, o 8º período, de entender também como é importante se preocupar com quem não é trazido, né? A mídia. Então, mais isso, gratidão pela palestra, por trazer as coisas diferentes. Eu, por exemplo, fiquei encantada por muita coisa, até nessas questões de família, como é interessante. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, como que a gente começar a debater um pouco sobre isso, e até já mesmo tendo uma questão minha, porque eu sou civilista, trabalho muito com as questões, assim, por exemplo, de casamento, explicar
explicar para o pessoal, para os nossos alunos aqui, que seria o RANI, é ainda obrigatório, para vocês terem ideia de como é importante, como é diferente trabalhar com os povos originários, né? O que seria o RANI, se ele é obrigatório, porque a doutora falou, e eu até fiquei com dúvida se é obrigatório ainda ou não. O RANI, ele é o registro administrativo da pessoa indígena. Então, os indígenas eles poderiam se deslocar até a FUNAI e apresentarem o seu filho recém-nascido e pedir o RANI. Com esse documento, ele podia se apresentar perante os órgãos governamentais como uma pessoa indígena. Com a Constituição Federal tendo aderido ao princípio do autorreconhecimento, isso foi caindo em desuso e ainda hoje, embora alguns tenham esse documento, ele não é obrigatório e nem necessário. Então, o que as pessoas indígenas devem fazer? Quando forem registrar os seus filhos no cartório de registro civil, como os nossos, eles podem ali colocar o seu nome em português, podem colocar o seu nome familiar ali da sua etnia, que às vezes são nomes em outros idiomas, e eles também podem mandar escrever a etnia a que eles pertencem. Inclusive, se forem mestiços, né, muito comum eles, porque como eles foram confinados em terras indígenas com etnias diferentes, eles se relacionaram. Então você pode dizer, olha, eu sou indígena Kaiowá pela linha paterna e eu sou terena pela linha materna, e você coloca ali o seu nome. Então esse documento é o que eles podem ter de mais oficial para demonstrar a identidade indígena deles. Eu sou Paula Reis, do 7º período, e eu queria saber se você já tem um projeto de ministrar essa palestra nos ensinos fundamentais médios, das escolas do Paraná. Não temos. A minha atuação está restrita a Mato Grosso do Sul, né? Então, ali nós desenvolvemos, por meio da Coordenadoria de Infância, um trabalho junto nas comunidades indígenas de prevenção ao abuso sexual. A gente fez um livro de história na língua deles para tratar desses assuntos e procuramos, assim, pelas mídias e por palestras como essas, né, mas mais para o público adulto, trazer essas informações para as famílias. Né? Mas há um grande desconhecimento sobre isso, né? Uma ignorância grande. Uma curiosidade, índio, ele não vai ter um local específico, tem uns planeamentos, mas tem diferença do índio ser brasileiro, venezuelano, se ele mora na fronteira, a família dele tem aqui na Venezuela, tem no Brasil, a aldeia dele tem nos dois lugares. Faz diferença se ele é índio, ou ele nasceu ali, mas a família dele é no Brasil. Que ele é, né? Essa pergunta me foi feita na Amapá hoje cedo. A juíza de Foz do Iguaçu disse que recebeu 2 crianças indígenas na instituição de acolhimento dela, e eles eram da Argentina, mas era o mesmo povo. Né? Então, vamos pensar do ponto de vista deles. Eles ocupavam a América do Sul inteira. Nós chegamos aqui, ocupamos e passamos uma linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. E a partir disso a gente foi dividindo as terras. E aí você morava aqui na Água Verde, você morava no Centro Cívico, e alguém passou uma linha no meio e disse, agora vocês não são mais o mesmo povo, vocês são de povos diferentes. Isso não aconteceu entre eles, né? E qual que era o costume dos indígenas? Eles são agricultores e coletores. Então eles iam migrando de um lugar para o outro conforme a época do ano e a qualidade das terras. Então a terra esgotava, eles iam para uma outra e assim por diante. Então era natural para eles transitar aqui na Tríplice Fronteira, por exemplo, eles são um povo só. Né? Qual que é a grande, por exemplo, qual que é o barulho hoje que o agronegócio faz? O Brasil ele é mais generoso em programas de transferência de renda para pessoas vulneráveis, em relação à Argentina e ao Paraguai. Então, muitas pessoas indígenas, que são do mesmo povo aqui, que antes moravam lá,
podem, por conveniência, passar para o lado de cá e aumentar a população brasileira de indígenas, né? Então, o que eu penso? Não tenho como opinar a respeito da questão política em si, aumenta eleitor, diminui eleitor, né? Alguém pode estar lá captando indígenas, isso não é questão, mas se as comunidades locais reconhecerem aquele estrangeiro como do mesmo povo, eu entendo que a gente deve tratá-lo como do mesmo povo. Diferente do nome dele. Indiferentemente do país que ele veio. Porque o reconhecimento dele vai ser igual para todos os outros. Eu penso que sim. Porque essa vez agora sempre exatamente, Aqui eu pois não. boa noite. Eu também tenho solução na TV para presenciais para eu. Me fez recordar na sala de antropologia que a gente teve com o professor Edmar. E nós estudamos bastante sobre essa questão indígena, a questão da antropologia propriamente dita, isso que a doutora falou agora, me veio toda na memória. Mas a minha pergunta vem agora em questão desse mês, porque eu, assim, apesar de ser ouro, assim, 50% é tinta e o resto é branco, eu sou descendente de índio, né? Minha família, eu digo que tem um pé na obra. A minha pergunta é, hoje, diante a mixigenação, porque hoje a gente é uma mistura, falando de povos indígenas, povos originários, o outro está lá na roca, lá nas fogueiras das aldeias. Agora, para aqueles que são fora, e estão misturados, que estão ali um pouco aqui, um pouco lá, qual os direitos que a gente consegue garantir para esse povo? Bem, a grande questão, veja, a gente falou ali de como enfraquecer o povo através da invisibilidade, né? Então, se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui tem um ascendente alemão? Quem tem um italiano? Né? Quem tem aqui um polonês? Todos nós sabemos da nossa ancestralidade europeia, não é verdade? Existe uma conversa que ronda a maioria das famílias miscigenadas brasileiras de que nós tínhamos um antepassado que morava no Nordeste, que era do grupo do Lampião, e um dia ele passou como a Índia, essa Índia é a nossa avó, ou bisavó. Eu acreditava nisso. Aí eu fiz um exame de DNA. Eu queria descobrir a que etnia eu pertencia, né? Primeiro fez o meu filho. E aí ele era de uma etnia lá da Argentina. E, gente, passaram por lá. Aí eu fiz. Nada. Aí a minha irmã fez. Indígenas do Equador. Aí eu pensei, não sou irmã da minha irmã. Mas o exame confirmou que nós somos irmãs. E meu marido fez, e aí esse indígena equatoriano que meu filho tem, do meu marido e tudo mais. Mas veja só, como que a ancestralidade nossa indígena ou africana, ela é diluída, a gente tem o maior orgulho da nossa origem europeia, né? E com isso, a gente preserva vários costumes europeus, mas você provavelmente perdeu qualquer referência cultural, né, da sua etnia de origem. Eu não falo da minha, perdão a palavra de cortar, mas eu não falo da minha questão, eu falo hoje daquelas pessoas que dão na condição que eu já sei qual é o meu lugar, graças a Deus eu vou pela meritocracia, vou pela que eu alcancei. Mas aqueles que estão nesse intermediário, tentando entrar, tentando sair sair da aldeia, entrar na civilização, é esse direito dessas pessoas que têm alguma garantia, o que tem para eles? Certo. Entendi agora. Sim, existem políticas afirmativas para a inclusão dos povos indígenas e a principal delas é a política de cotas, né? Então, por exemplo, a Universidade da Grande Dourado, no Mato Grosso do Sul, é a universidade onde o meu filho estuda, é reconhecida como a melhor universidade de medicina do estado, e ela tem cotas para pessoas indígenas, né? Então, você tem ali pessoas indígenas fazendo curso de medicina, de enfermagem e todos os outros, porque tiveram acesso por meio das cotas. Semana passada eu estive no interior do estado para trabalhar aquele livro que eu falei para vocês do homossexual, e eu encontrei lá assistentes sociais, psicólogos, pedagogos indígenas, formados na universidade estadual, né? Então existem essas cotas afirmativas
que fazem muita diferença. E é por meio delas que nós temos, por exemplo, o Eloy Terena, que é da nossa cidade, onde ele ocupa um cargo no Estado, ele é pós-doutor na França, né? E é um homem indígena, mantém as suas tradições. Então, a política de cotas auxilia no direito à educação deles e depois também na organização deles, né, como um povo e tudo mais. Mas, a rigor, é só essa. As outras políticas são para aquelas pessoas que estão vivendo em áreas indígenas. E, geralmente, quando eles vão para a cidade, já perdem o contato com a FUNAI. Pode falar. Você tem pergunta? Então, tudo bem, eu sou a Wagneia, sou do 8º período. Então, eu queria saber a respeito de quando a cultura indígena, a senhora falou um pouquinho sobre isso, mas quando a cultura indígena ela fere o ordenamento jurídico brasileiro, tipo influencia alguma coisa relacionada a isso, porque eu entendo que algumas coisas eles são imputáveis, né? Mas e quando fere, assim, de uma forma que acaba trazendo até um conflito para a gente mesmo? Bem, a questão da imputabilidade dos indígenas é bem interessante, a gente fala da capacidade civil. Pelo Estatuto do Índio, o indígena só tinha capacidade civil plena a partir do momento que estivesse integrado à comunidade. Então, aquele que vivesse em terra indígena, ele era incapaz, precisava ser assistido pela FUNAI. Isso não existe mais hoje. A partir da Constituição de 1988, nós reconhecemos que toda pessoa indígena se maior, ela é capaz para os atos da vida civil, exceto nas hipóteses de incapacidade do nosso Código Civil, que se aplica a todos. Do ponto de vista penal, também, a não ser que eles sejam indígenas isolados, ou com aquele contato intermitente, eles são também penalmente imputáveis, porque eles conhecem o ordenamento, reconhecem a ilicitude e têm capacidade de autodeterminação. Quando é que nós vamos poder conflitar com os costumes indígenas? Quando algum costume deles fere um direito humano, né? E aí nós temos muitos direitos humanos e talvez o mais importante deles é a vida. E aí vem as grandes discussões a respeito do infanticídio. Então, você tem os antropólogos dizendo que a gente tem que cuidar, tem que respeitar, inclusive, o infanticídio, né? E por exemplo, os antropólogos vão a Foz do Iguaçu ou a Dourados e encontram crianças indígenas com graves doenças, hospitalizadas desde que nasceram, porque foram rejeitadas pelas suas famílias, eles dizem, olha, esse é um problema que nós criamos, porque eles tinham um sistema de solucionar isso, que era o infanticídio, né? Que a gente não adota. Então, como é que tem sido feito hoje? Os antropólogos têm mediado com as comunidades indígenas essas questões de violação aos direitos humanos, especialmente no tocante ao infanticídio. Então, se a criança nasce, por exemplo, se nascem gêmeos, e eles precisam retirar um de lá, eles sugerem, então entrega para mim que a gente tira daqui para você. Se nasce com deficiência, eles dizem, a gente recepciona e leva, né, para... Tem sido feito assim. Então, a prática do infanticídio tem caído em desuso, né? Hoje me parece que, do ponto de vista da nossa convivência, a gente não vai apoiar essa prática, né? E se chegar numa ação penal, provavelmente você não vai penalizar aquela pessoa. Reconhece aquilo como crime, é como a descriminalização da maconha, do aborto, como querem fazer. Então é aquilo, você sabe, numa fase intermediária, a gente espera que eles não pratiquem, mas se praticarem, provavelmente eles não vão ter pena, vão ser isentos de pena, vão ter uma pena diminuída por conta daquilo fazer parte da cultura deles. Mesmo que eles tenham conhecimento igual esses que convivem com a gente, na nossa lei, no nosso regimento. Porque a gente eles não precisam aderir, assim, genericamente, né? A rigor, eles não precisam ser como nós. O nosso modelo
a nossa cultura não é melhor para que eles tenham que fazer como nós, né? Vai ver, a cultura deles é que está certa. Aqui, não quero polemizar a questão aqui do francídio, né? Mas então, cuidado com a natureza. Quem é que está certo e quem é que está errado, né? Mas nós estamos querendo que eles plantem soja nas áreas indígenas deles. Então, a gente não pode ter a nossa legislação nacional como uma referência para eles por conta da autodeterminação. Eles podem ter regras internas, né? Quando eles praticam, como os crimes eventualmente ocorrem, dentre eles, é mais comum que eles encontrem uma solução, né? Quando é um crime que ocorre envolvendo a sociedade não indígena, aí tem vários desdobramentos, né? Mas hoje o trabalho que se faz em relação a isso é de convencimento, né? Havia uma comunidade aqui no Brasil que eles tinham, no período de muita fome que passaram, tiveram uma revelação lá de que eles precisavam ter até 140 membros na comunidade. Quando nasciam, o número 141 era morto, né? Por conta de uma grande fome que eles haviam passado um tempo antes. E aí algumas freiras foram trabalhar lá e questionaram isso, mas por que veio esse costume, né? E hoje ainda tem essa fome, e aí se reuniram, né? E foram refletir, fizeram os rituais deles e receberam uma autorização, né, espiritual para que eles deixassem de aplicar essa regra. Então tem sido mais eficaz mudar esses costumes com a mediação, né, com o convencimento, a conversa, do que com a imposição da força da lei. Você citou duas características dos povos, que é agricultura e coletores. E você também citou aldeias urbanas. Existe isso? Se existe, como é que a gente pode compreender a manutenção da identidade deles e também a mistura, né, na convivência urbana em relação a direitos e deveres e tudo mais? Nós temos, por exemplo, terras indígenas que já estão muito próximas da cidade. Então, os indígenas vivem em terras indígenas, mas convivem ali, né, na cidade normalmente. Então, eles podem escolher se eles querem a escola da cidade, se querem a escola da reserva e tudo mais. As aldeias urbanas, nós temos assim, de movimentos de indígenas que estavam, esse nome não é correto, mas eles viviam fora da aldeia, eles não tinham mais espaço físico de sobrevivência dentro das reservas. Então eles saíram em grupo e acamparam em determinado lugar. Fizeram isso em Campo Grande, por exemplo, a capital do Mato Grosso do Sul, e aí foi então construído um bairro para eles. As casas foram construídas com uma arquitetura como eles desejavam. No centro do bairro tem um centro de convivência para eles, e ali eles vivem sob a liderança de um cacique, né? Com as práticas deles preservadas, a escola bilíngue e tudo mais. Mas eles trabalham como qualquer outro de nós, eles não têm mais terras para agricultura. Então, tem gente que no comércio, na indústria, né, na construção civil e assim por diante. Eu até comentei com a doutora Kátia, aqui em Curitiba tem uma aldeia urbana que é no Campo de Santana. Eles foram transferidos e hoje eles estão ali no Campo de Santana, perto de Caxiba. Realmente não é como a gente imagina, mas é um condomínio, não está configurado assim, mas tem um totem que identifica a etnia deles. Londrina, eu conhecia essa. Londrina tem um problema sério. Londrina tem um problema sério de um grupo carindiano que foi chegar para a cidade e um determinado prefeito alocou esse grupo numa área de várzea na cidade. E depois disseram, não é mais aqui, era um outro bairro, e eles não aceitaram essa mudança, porque eles gostam de estar perto da água e tudo mais. E aí não tem o que fazer, eles saírem dessa área, que é uma área que não pode ser urbanizada por conta das leis, da questão da ambiental, né? Mas eles não aceitam se retirarem para outro bairro.
E aí a gente tem um problema, né, nessa população mal alojada lá, e tudo que disso decorre. Em situação de rua, pedindo de semáforos, causando aquele desconforto na gente, né, que não gosta de ver isso.